primeira parte deste programa, discutimos a importância de se conhecer a causa dos erros ortográficos que os alunos cometem. Hoje, convidamos vocês, professores, para conhecer alguns encaminhamentos didáticos que podem ajudar os alunos a superar esses erros. São atividades que visam situar para o aluno a ortografia como objeto de conhecimento. Para a gente dar continuidade agora à reflexão e chegar a decidir como tratar as diversas dúvidas, as diversas pendências que temos, não é, do início do encontro, vocês estão recebendo, para trabalhar em trios, 3 textos de crianças. São textos de Orlando, de uma primeira série, o texto de Luiz Guilherme, de uma primeira série, e o texto de Camila, de uma turma de alfabetização. Eu vou pedir que vocês discutam em cada trio o que vocês identificam como sendo as principais questões ortográficas que essas crianças precisam superar, que prioridades seriam feitas se vocês tivessem alunos com esse tipo de dificuldades ainda aparecendo. Tá bem? Mesmo a questão de utilizar numerais. Passando aqui de novo, ó. Então o erro dele aqui. Agora que vocês já puderam discutir esses 3 textos, a gente vai examinar o que vocês encontraram e para isso eu vou ler cada um no sentido de recuperar o que era a intenção das crianças, dos autores. O primeiro texto de Orlando diz: era uma vez 2 irmãos, João e Maria. Eles ficaram livres e foi para casa felizes. O segundo texto, de Luiz Guilherme, se chama SOS Siri. Ele diz: era uma vez um siri que estava em perigo e os humanos estavam na sua procura para caçá-lo. E o siri fugiu para a liberdade nos mangues. Fim. Finalmente, esse extrato de um texto mais longo de Camila, intitulado A Vovó. Era uma vez uma velhinha que queria ter 2 filhos. Ela vivia procurando, até um dia ela encontrou 2 filhos. Um se chamava Renato e o outro Rude. Eles eram amigos e a vovó deles era boazinha. Eles obedeciam tudo que a vovó mandava. Um dia as crianças saíram para a rua, escondidas da vovó, e sumiram. Se a gente olha para o texto de Orlando, eu queria que vocês agora dissessem o que é que mais salta aos olhos, o que mais chamou a atenção em termos de dificuldades na hora de escrever. A omissão de letras, né? Então tem, era uma vez irmão, tá faltando R, João, Maria, o pai era lenhador, eles estavam passando fome, ele escreveu passando. O pai leva João e Maria para... Eu vou lembrar também aqui, não é? Levar, João e Maria. Árvore. De manhã. Ficaram livres. Eita. Foi para, né? Bom, Casa feliz. eu vou agora ver que, muitas vezes, quando a gente se depara com a produção das crianças, a gente observa que faltam coisas, não é? É mais frequente omitirem que acrescentarem letras que não se usam. A minha preocupação é que a gente olhe o que está por trás das faltas, tá certo? Se a gente for retomar esses casos, a gente vai ver que eles não são iguais. Por exemplo, uma coisa é a criança colocar estava, essa era a intenção dela, em lugar de estava, certo? Ou ficaram em lugar de ficaram. A gente vai ter aqui, eu vou colocar um tracinho, questões que são mais de seguir a concordância, a norma culta, certo? Como se fala mais formalmente. Outros exemplos existem dessa natureza. No entanto, há casos em que, por exemplo, bruxa,
tá certo? Prendeu, numa, lenhador, irmão, em que a razão parece ser outra, não acham, não? Por que a criança, por exemplo, não coloca prendeu com N? Essa é uma questão para se refletir. Noutras palavras, a dificuldade em colocar o N de prendeu é semelhante à de colocar o U de mandou, ou são questões distintas? É só uma questão de que em ambos os casos faltou uma letra ou o que está por trás, em termos de construção, são conhecimentos diferentes. Essa me parece uma questão importante a ser tratada, não é? A minha experiência, a minha interpretação é que são conhecimentos diferentes. Uma coisa é a criança aprender que, no passado, ela vai precisar colocar um U final, porque existe uma regra que ela vai poder usar em todos os tempos. Outra, ela se apropriar da norma culta, do português mais formal, e falar estava, estavam, passando, não é? Algumas omissões são de nasalização, lenhador, prendeu, numa, percebem? Outras omissões são de outra natureza. Então, a partir daqui, a gente pode ver que existem problemas diferentes. São regras diferentes que ele precisa dominar, são irregularidades também, obviamente, distintas, não é? Vocês acham que é possível indicar tudo ou corrigir tudo para ele copiar a forma correta? Quais seriam as consequências disso? Bom, diante de todos os problemas que aparecem aí, se eu fosse fazer um trabalho com essa criança, eu iria em dois aspectos, que é a nasalização e essa questão da transcrição da fala. Porque, por exemplo, tem uns que são de transcrição da fala, mas que envolve a questão da nasalização, o que não acontece com fome. É muito comum a criança, independente do meio sociocultural de origem, quando começa a escrever espontaneamente, transcrever a fala, não é, gente? A gente, às vezes, então, denomina esses erros de transcrição da fala. O que eu quero chamar a atenção é que, por trás da superação de erros de transcrição da fala, existem diferentes raciocínios a serem elaborados pelo aprendiz. O que é que eu digo? Uma coisa é uma criança que fala vassoura, saber que precisa escrever vassoura, porque no dialeto padrão essa é a forma e essa é que vai para o papel. Outra coisa é a criança que usa um dialeto popular e que fala noite, como eu falo noite, como todos os dialetos brasileiros falam noite, conseguir descobrir que noite se escreve com E ao final. Nesse caso, também tem uma regra. O interessante é que a escola não trabalha sistematicamente a reflexão sobre essa regra. Se a gente for ver, noite, gente, pente, bode, tudo que termina com o som de I, mas que não é pronunciado de forma forte no final, não é tônico, para usar um termo gramatical que não precisa ser obrigatório para as crianças, tá certo? Vai ser escrito com E. E tudo que é tônico, como saci, saputi, oiti, aqui, vai ser escrito com I, tá certo? Essa você não conhecia. Então a gente precisa fazer um esforço, eu acho, de levantar todas as regras existentes para ajudar as crianças a pouco se apropriarem delas. Mas você localizou uma coisa importante. Essa criança, de fato, precisa ser ajudada na nasalização e ela precisa ser ajudada a superar marcas que são do seu dialeto de origem. Com relação ao texto 2, o que vocês têm a comentar sobre o texto de Guilherme? Ressaltamos só mangues lá embaixo, que ele coloca com... ele omite o U. E nós achamos que em liberdade, ele foi só uma distração, não parece ser um erro mesmo, né? Porque ele usa outras coisas muito mais complicadas, ele escreve direitinho. Então, nós achamos que ele se distraiu. Vocês estão diante de um texto que traz poucos elementos de preocupação ortográfica. Esse menino está com casos que parecem mais se dever à pressa que ele está, provavelmente, adotando na sua redação, não é? E ele tem só o desconhecimento de uma regra contextual aqui, não é, gente?
e uma questão gráfica que vocês ficaram em dúvida. O que é que vocês acharam que mais chama a atenção nessa produção de Camila? A segmentação. A segmentação, né? Bora dar uma olhada? Era uma vez uma velhinha que queria, não é, ter 2 filhos. Ela vivia procurando, não é? Até um dia ela encontrou 2 filhos. Um se chamava Renato e o outro Rude. Eles eram amigos, não é? E a vovó deles era boazinha. Eles obedeciam tudo que a vovó mandava. Um dia, as crianças saíram para a rua, escondidas da vovó, e sumiram. É interessante a gente ver um caso específico desse, como uma criança que já está com uma produção tão elaborada para estar na educação infantil, registre-se, não é? Apresenta quase que especificamente questões de segmentação. Como é que vocês interpretam isso? Por que ela estaria com essas dificuldades? São aleatórias? O que é que está por trás dessa forma diferente dela separar as palavras dentro do texto? O que pareceu? Tem uma lógica essa separação dela, né? Quando ela coloca com. Ela está acostumada a escrever o com separado, né? O A de amigos, né? O A sempre está separado. O D também, do obedeciam. Porque o obedeciam está muito engraçado ali, né? Porque olha como que ela segmentou. O O usa-se esse artigo separado, né? O D também é separado. Então, o B teve que ficar sozinho e o Sion também. É interessante que mesmo quando ela mandava, vejam que o que fica sobrando, dava, é uma unidade, é um verbo, não é? Esse exemplo mostra que, em algumas situações, as crianças vão começar a ter erros, começar a apresentar dificuldades, no caso da segmentação, como está aí, exatamente porque elas começam a elaborar, construir certas reflexões que até então não se colocavam. Eu digo que esse tipo de questão pode ser abordada e cuidada junto ao aluno, mas a experiência tem mostrado que geralmente eles conseguem autonomamente superar essas questões de segmentação à medida em que vão sendo mais e mais cidadãos letrados. Quanto mais eles escrevem, quanto mais eles leem, vão criando o que eu andei chamando de dicionário mental e podendo tratar as palavras como unidades em si. Se queremos que nossos alunos aprendam a escrever corretamente, é necessário estabelecer alguns parâmetros para o ensino da norma ortográfica. Os erros são pistas preciosas para o professor planejar e ajudar os alunos a superar as suas dificuldades. Vejamos como o professor Arthur Gomes de Moraes encaminhou essa reflexão com as professoras. Logo no início do debate, vocês colocaram que, como é que a gente vai trabalhar? A gente vai ter metas, a gente vai fazer uma sequência, uma gradação. Essas são questões que a gente não pode deixar de lado, não é? Como é que vocês pensam, ou como vocês fazem no dia a dia, o estabelecimento dessas prioridades? Vocês, na sua turma, que recursos usam para poder priorizar o que trabalhar de ortografia com a turma? Olha, no início do ano eu fiz um diagnóstico das dificuldades ortográficas dos meus alunos, que eram muitas, como do Orlando. E no início do ano eu não sabia muito bem o que fazer, então eu tratava dessas dificuldades todas ao mesmo tempo. E vi que isso não dava muito resultado, sabe, Arthur? Então eu parei para pensar um pouco, por que não trabalhar cada dificuldade de uma vez? E fazer com que o próprio aluno fosse o revisor do seu texto. Então eu comecei a perceber que se eu, como professora, estivesse mostrando, olha, aqui, agora acabou. Né? Não estava dando resultado. Então, quando a criança, você devolve o texto para a criança e fala assim, olha, e agora? Né? A gente já aprendeu muitas coisas sobre a questão de segmentação ou de uso do S, do Z, alguma coisa que eu estivesse trabalhando. E fazer com que a própria criança revisasse o texto, acho que aí sim eu comecei a perceber os resultados. Usar o diagnóstico me parece que é a primeira estratégia fundamental. A partir do momento em que o grupo
de uma forma representativa, conseguiu se apropriar da escrita alfabética, a gente vai ter que definir. Por onde vou começar? Fazendo o diagnóstico, vendo, e não querendo dar conta de tudo da noite para o dia. É preciso ver que, como a gente andou mapeando hoje, várias questões da ortografia são objeto de compreensão. Se o sujeito descobre a regra, ele pode escrever palavras que não existem, como vocês escreveram. Zambão, sarrega, o japequinho, todo mundo de forma idêntica, tá certo? Outra coisa é ver os casos em que ele vai ter que memorizar. O que tem que ser decorado tem que ser selecionado. Por outro lado, tudo que pode ser compreendido, eu sugiro que a gente sistematize ano a ano, começando não às pressas, já discutimos isso hoje, mas a partir dos diagnósticos dos alunos, como foi posto, fazendo previsões. Para estabelecer metas, a gente precisa então considerar qual é o percurso do aprendiz. Vocês estavam mencionando que os meninos já começam cedo a perguntar se escreve com S ou SS, cedilha, C, com X, CH. E aí eu quero retomar um ponto que ajuda a definir essas prioridades. Insisto, é preciso separar o que vai ser memorizado e o que vai ser trabalhado através da compreensão. E aí eu queria fazer um exercício. Eu vou pedir a vocês, a título de exemplo, que vocês pensem. X e CH é uma dificuldade básica e a gente vai morrer precisando ir ao dicionário consultar palavras para saber se elas se escrevem com X ou com CH. No entanto, quais são as palavras que vocês pensam que seus alunos precisarão aprender com X e CH? Vão falando? Xícara. Enxurrada. Enxurrada com X. Xadrez. Chapéu. Chuchu. Chinelo. Peixe. Peixe. Mexer. Mexer. Caixa. Caixa. A disputa entre X e CH vai ser sempre objeto de memória. Não existe nenhuma regra. Não adianta criar uma regra, não, quando tem em, depois é X, porque o menino vai se topar com enchente, com encher, etc. Dá para cobrar que ele aprenda tudo isso no primeiro ano, depois de ter adquirido a escrita alfabética? O que você consideraria mais urgente, Márcia, por exemplo? Eu pegaria palavras que eles usam mais, né? No caso, chuva, chocolate. É preciso tratar, nesse caso, as claras com os alunos e ver que não há regra, que tem que ser memorizado. Algumas pessoas têm usado listas de palavras que são contratadas com a turma no sentido de ser dentro de um período de se trabalhar e eles darem conta daquela lista pequena, que não vai ser isso tudo de uma vez. Na minha experiência acompanhando as escolas públicas em que eu tenho feito algo, a gente tem tido alguns cuidados. Primeiro, sempre que possível não deixar as crianças trabalharem sozinhas. Pedir, incentivar que elas trabalhem pelo menos em pares, em duplas, para que haja uma discussão, para que haja um confronto. Em segundo lugar, estimulá-las a estar justificando por que se escreve assim e não assado. O formato de apresentação da tarefa, ele é secundário, precisa variar para não se tornar a mesma coisa toda vez. Mas os meninos poderiam encontrar essas palavras em revistas, eles poderiam já receber em cartelas. O importante é esse trabalho de encontrar algo em comum, organizando, classificando. Outras estratégias que a gente tem usado, além de estimulá-los a justificar, a verbalizar o que eles estão compreendendo das regras, é pedir que eles façam errado a propósito e pedir também que eles duvidem, estimular a dúvida. Eu vou começar tratando do tema da dúvida. Vocês disseram que o aluno que pergunta está bem porque está pensando, não é? Está em dúvida? Se está em dúvida, está fazendo o quê? Refletindo sobre, questionando. Ele descobre que existem opções, que existe mais de uma alternativa de letra para aquela parte da palavra, não é? Então ele está a meio caminho de descobrir
as razões de usar uma e não outra letra. Daí que eu diria, em lugar de esperar que eles proponham questões, é papel do professor estar injetando dúvidas, injetando questões, tá certo? O segundo tipo de estratégia que eu mencionei são as transgressões propositais ou intencionais. Para falar sobre isso, eu vou contar um pouco de um trabalho que foi um trabalho de pesquisa feito lá em Recife e que já está divulgado em alguns materiais de divulgação. A gente então criou uma situação em que pedia eles para escrever uma história sobre ditado, era um texto ditado, e no dia seguinte a gente entregava aos meninos o que eles tinham feito, pedindo para eles escreverem agora errado a propósito. Como se fosse um aluno da turma, que não estaria lá, um Francesco, um menino estrangeiro, que morava no Brasil há muito tempo e que ele cometia muitos erros na hora de escrever, embora falasse perfeitamente português. E a gente não dava nenhuma dica sobre o que seriam esses erros. Vocês devem estar se perguntando, por que essa tarefa louca? Para uma pessoa fazer algo errado a propósito, ela precisa ter um conhecimento consciente da forma correta. Eu só erro a propósito se eu conheço o certo. Então a gente apostava que os alunos que tivessem boa ortografia, eles iam se sair bem nessa situação de brincar, de escrever errado. Iam errar bastante, não é? E os outros que não têm dúvidas como Orlando, será que eles conseguiriam criar erros a propósito? A gente acreditava que não. E foi isso que ocorreu. Não só os bons de ortografia erravam bastante, mas o tipo de erro era diferente. Manuela era uma aluna de primeira série que, como o Guilherme, já tinha uma ortografia muito boa. E ela conseguiu um ditado brilhante. Quando ela se topou com a tarefa de escrever errado a propósito, ela ia nos pontos-chave. Então, ela tinha escrito cavalo corretamente, ela colocou, então, cavalo. Cidade, que ela tinha escrito assim, ela colocou errado a propósito, denunciando quais eram as fontes de dificuldade para quem estava aprendendo. Já Marcos, que tinha muita dificuldade, não conseguia criar erros na mesma proporção e muito menos erros tão sofisticados. O exemplo de cavalo, que ele tinha escrito corretamente, o que ele conseguiu fazer foi isso, cavalo, tá certo? E o sempre, que ele, ao escrever, tinha escrito erradamente, colocando um N, no final, ao brincar de Francesco, transgredir intencionalmente, ele coloca com M, sem se dar conta de que estava agora produzindo da forma correta. Isso foi bastante sistemático. A gente viu que ser bom em ortografia não era uma questão só de saber as formas corretas, mas de ter elaborado no conhecimento tal que ele podia manejar essas informações, acessar, demonstrando que as conhecia tanto que podia fazer errado a propósito. E aqueles que tinham muitas dificuldades não tinham esse nível de reflexão já instalada. Muitas vezes a escola resiste a essa ideia de pedir ao menino para escrever errado a propósito. Eu acho que isso tem a ver com velhas ideias de que se o erro aparecer na frente do sujeito, vai ser fixado. Se eu confronto o certo com o errado, eu tenho muito mais possibilidade de que ele esteja consciente da forma certa, justificando-a, do que simplesmente apresentando as formas corretas. No momento que as crianças começam a criar erros para discutir, elas passam a ver que o erro é um objeto de estudo, ele é um objeto de discussão na sala de aula. O que é regra? O que é construir uma regra? Como é que a escola normalmente tem trabalhado com isso e o que é que ela precisa considerar? A primeira situação, como eu disse, era uma situação em que os alunos estavam sendo ajudados a trabalhar com os usos do R e do RR. Eles começaram recebendo material, eles pesquisaram em revistas, nesse caso, eles iam para a revista e anotavam as palavras e classificavam o que devia ficar junto. E eles descobriram a posição, o critério de sonoridade também. Só que no primeiro dia, o que eles conseguiram enquanto grupo aceitar, colocar no mural de regras, que era paralelamente ao cartaz de palavras memorizadas, um recurso que a gente havia introduzido,
esse tipo de formulação. Vejam, quando o R é forte é com RR, mas no começo é com um R só. Não pode ter RR no começo nem no fim da palavra. É uma regra? É, né, gente? Vejam que ela está formulada exatamente com o discurso original dos meninos sendo respeitado, já que a gente acredita que não adianta impor uma forma sofisticada de falar o que eles estão pensando. Eles então trabalharam um pouco mais, certo? No segundo dia trabalharam com palavras que não existem, tipo japequinho, aquelas palavras que vocês escreveram hoje, e que envolviam R ou RR. Ao término desse dia, eles conseguiram avançar. E comparem, quando o R é forte e no meio das vogais é com RR. O R tremido é sempre com R só. No terceiro dia, em que eles foram resolver uma situação já de eles próprios escreverem palavras e não mais simplesmente organizá-las e justificar, eles avançaram um pouco mais, vejam. Quando o R forte não está entre vogais, não se escreve com RR. Quando vem antes de N e S, se escreve com um R só. Eles tinham se topado com palavras como Henrique, genro, honra, desrespeito, e surgiu essa novidade. Mas vejam que não aparece. Quando vem antes de consoantes, é o que eles formularam, quando vem antes de N e S. Na escola, a gente tem limitado muito o trabalho de reflexão sobre o que é regular na ortografia. A gente pensa só no RRR, certo? No MN antes de P e B, ou de outras consoantes. E a gente não vê que existem muitas outras coisas que são perfeitamente regulares e que podem ser trabalhadas com os alunos. Como vimos, corrigir e ensinar não são necessariamente sinônimos. O ensino da ortografia exige que o professor conheça as questões que estão por trás dos erros ortográficos. Só assim é possível construir estratégias de ensino ajustadas às necessidades de aprendizagem dos alunos. Até a próxima!